Graça e paz, igreja, amém. Saudar a todos com a paz do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, que está aí do outro lado, no seu sofá, nessa live, enfim, em família ou sozinho. Queria louvar o Senhor pela sua vida. Sou grato pela sua vida porque você está dedicando um tempo para o Senhor agora. Senhor, você decidiu louvar o Senhor nessa noite. E nós estamos aqui, nós vamos exaltar o nome dEle, nós nascemos para exaltar o nome dEle. E então eu queria desejar para você um ótimo culto e dizer que você esvazie seu coração de todas as coisas que não vêm do Senhor agora. Esqueça os problemas, porque a Bíblia nos diz que nós devemos deixar os nossos problemas, os nossos fardos aos pés da cruz. O Senhor alivia. Então, vamos louvar o Senhor, começar este culto e vamos fazer uma oração para começar primeiro. Santo Deus, amado Pai, gratos somos, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia de vida, Senhor. Gratos somos porque a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou em mais uma noite, Senhor. Gratos somos, Senhor, por tudo, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor é primeiramente, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe esse ministério de louvor, esse louvor que nós vamos entoar, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, em casa, Senhor. Abençoe a cada um, Pai. Abra os corações, as mentes, os ouvidos, os olhos para receber daquilo que o Senhor tem a dizer nessa noite, Senhor. Pai, que os nossos corações estejam abertos realmente para ouvir, para ver a Tua vontade, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Que louvando, Senhor, o louvor que o Senhor mesmo nos deu, Ele possa subir ao céu e chegar ao Teu trono de graça, Senhor. Abençoe também essa pregação, Pai, o pastor, e, Senhor, que seja a palavra da Tua boca, Pai. Usa o Teu servo, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Exaltar o nome do Senhor, o único digno de toda a honra e toda a glória.
aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E por meio dessa live, Senhor, que o teu coração seja exaltado, Senhor. Que vida seja transformada. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Na hora de suas vestes contemplou, enquanto anjos voavam sobre você. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, o teu poder, Senhor, continua com a tua graça, Senhor, nos abençoe, nos mostre o caminho que devemos seguir todos os dias, Senhor, nos ensine a amar assim como o Senhor ama, Senhor, nos ensine a amar, a ver aquilo que o Senhor tem para nós na terra, Senhor, para exaltar o teu nome, Senhor, Pai, o teu nome é exaltado e santo, só tu és santo, Senhor, só tu és digno de louvor e de adoração, Senhor. Pai, que os nossos corações realmente estão quebrantados para ouvir a tua voz, Senhor, e cantar santo, santo como os anjos, Senhor. E, Pai, que algum dia na glória nós possamos cantar santo, santo, santo é o Senhor, e exaltado, Senhor, para sempre, Senhor. Só tu és santo.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, vamos passar agora para os pedidos, para o momento de oração, para os pedidos que foram feitos através do grupo da igreja, através das mensagens. Vamos estar falando aqui os pedidos e logo após estaremos em oração. O pedido da Poliana é para que continuemos orando pela Cristina, irmã do Orsini, a Paula Serrano, pedindo pela família dela enlutada, né? Que ela perdeu o tio dela. Vamos continuar orando. Também pelos enfermos, pela nossa igreja, não só pela PIBA, mas pela Igreja do Senhor na Terra também, pelos agentes de saúde, os médicos que estão trabalhando, estão na frente na luta contra a Covid-19. E é isso, irmãos, vamos estar em oração, intercedendo e levando ao Senhor. Santo Deus amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é maravilhoso, digno de louvor e adoração, Senhor. Pai, graças te damos, Pai, porque o teu poder, o teu amor é tão grande que nós nem podemos mensurar, Senhor. E
Ele nos envolve, nos constrange, Senhor, mais a cada dia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu entendimento para entender quem o Senhor é e para saber que a Tua vontade é maior, Pai. Independente daquilo que pensamos, da nossa vontade, a Tua vontade prevalece, Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas e o dono dos nossos corações, Pai. Senhor, venho te pedir agora pela vida da Cristina, Senhor. Pai, manda o irmão Cine. Não sei o que está acontecendo, Senhor. Não sei, Pai, o que houve com ela, mas eu sei que o Senhor sabe, Pai. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. E o Senhor tem o controle da situação, Senhor. Então peço que o Senhor não faça nada que fuja da Tua vontade, Pai, da Tua permissão, Senhor. Também peço, Senhor, pela família da Paula, Pai, que está enlutada, Pai. Perderam um tio, perderam um ente querido, Pai. Uma pessoa a qual eles amavam, Senhor, e eu sei que também o Senhor ama, Pai. Eu peço que o Senhor esteja, Pai, agora visitando essas casas, Pai, nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor conforte a cada coração, Pai, porque o Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Então, se as coisas acontecem, Pai, nós sabemos que é porque o Senhor permite e porque são conforme a Tua vontade. Tem a Tua mão em tudo, Pai. É para honra e glória do Teu nome que essas coisas aconteçam, Senhor. Mas console a cada coração, Pai, porque independente disso, mesmo sabendo que, lembrando de Jesus, Pai, mesmo sabendo que Lázaro, ele iria ressuscitar, ele chorou a perda, Senhor. Chorou porque ele amava Lázaro, Senhor. Assim como eles amam esse parente que perderam, Senhor. Mas, Pai, conforte esses corações e mostre que o Senhor é a luz, Pai, o Senhor é o caminho, Pai. Teu Filho amado é o caminho. E, Pai, é nele que nós precisamos, devemos permanecer, Pai, e saber que a esperança está no Senhor, Pai. A esperança está no Teu Filho amado Jesus, Pai. Também, Senhor, venho te pedir, Pai, pelos agentes, pelos enfermeiros, pelos médicos, Pai, que estão na frente da luta contra a Covid-19, Pai. Sabemos que tem assolado esse planeta, Senhor, mas não pegou o Senhor de surpresa, porque o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. O Senhor tem poder para curar, para salvar, Senhor. Mas, Pai, oramos que faça a Tua vontade, Senhor, para que, Senhor, o mundo seja transformado, Pai. Sabemos que tem a Tua mão em tudo. Nós sabemos que se aproxima a volta do Teu Filho amado, Pai. Isso nos mostra que devemos estar mais próximos, Senhor, mais perto da Tua vontade, mais perto de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, Pai, para estarmos andando no Teu caminho, Senhor. Pai, abençoe esses enfermeiros, Senhor, as suas famílias, os médicos também, Pai. Abençoe sua casa, Pai, e onde eles abrirem a casa para receber do Teu amor, Pai, receber da Tua palavra, que essa casa seja abençoada, Senhor. Abençoe essas vidas, Pai, e, Pai, mova para fazer o Teu poder, a Tua graça, Pai, a Tua vontade, Senhor. Pai, também venho te pedir, Senhor, pelos enfermos da igreja, não só, Pai, dessa igreja, mas da igreja do Senhor na terra, as pessoas também que foram cometidas com a Covid-19, Pai, que o Senhor estivesse visitando agora, Pai. A nossa vontade é para que o Senhor traga renovo, Senhor, para que o Senhor traga cura, traga libertação, Senhor, não só física, mas espiritual para essas pessoas, Pai. Pai, vivifique essas pessoas em Ti, Pai. Traz de novo transformação para a vida delas, Senhor. Pai, que essas pessoas vejam o Senhor, Pai, e que se forem curadas, Pai, que seja a Tua vontade, que se não forem também seja a Tua vontade, que seja a Tua mão em tudo, Pai. Pai, guarda essas pessoas, Pai, e faça com que elas façam o Teu querer, Pai, e entendam a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, eu também te peço pela igreja, Senhor, por essa primeira igreja batista aqui em Aimorés, Pai, também, Senhor, por toda a Tua igreja na terra, Pai, para que os olhos estejam fitos em Ti, para que busquem fazer a Tua vontade, viver o Teu querer, Pai, levar a Tua palavra, Senhor, e que, Pai, o Senhor nos tire o medo, Pai, mas nos dê o temor do Senhor, Pai, mas nos tire o medo de não levar a Tua palavra, nos tire o medo de, Pai, da vergonha de não falar muitas vezes às pessoas, porque as pessoas precisam, Senhor, dentro da nossa casa precisam
na nossa vizinhança, Pai, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor, no nosso mundo, Pai. As pessoas estão sedentas de Ti e todos nós precisamos de Ti, Pai, de um amor perfeito, perdão e compaixão, Senhor. Então, Pai, nós oramos para que o Senhor vivifique a Tua igreja, Pai. Que o Senhor nunca deixe ser o cabeça da Tua igreja, Pai, o Teu Filho amado Jesus. Pai, que a Tua igreja seja um organismo vivo, Pai, todos diferentes, mas todos um em Ti, Pai, fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu querer na terra, Senhor, e Te buscando e aguardando ansiosamente a vinda do Teu Filho amado Jesus, Pai, de volta, Pai, para buscar o Teu povo, Senhor. Que seja em tudo a Tua mão, a Tua vontade, Pai. Eu agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por esse culto, por essa live, Senhor. Pai, Te agradeço porque Tu és maior que tudo, Pai. Tu é poderoso. O Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado. É a oração que eu Te faço em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos, você que nos acompanha nessa noite, nesta live, que Deus possa abençoar o seu coração neste momento. Nós já adoramos ao Senhor, já tivemos a oportunidade de louvar ao nosso Deus, e agora é o momento que Deus vai falar ao seu coração por intermédio da sua palavra. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste momento para a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para que possamos meditar. Apocalipse capítulo de número 2, versículos de número 12 ao versículo de número 17. Este é o texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que Deus possa falar ao seu coração neste momento. Você, como igreja do Senhor Jesus, não é você que faz parte desta igreja, e a você que ainda não faz parte da igreja de Cristo Jesus, que você possa abrir o seu coração nessa noite também, para ouvir a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos de número 12 ao 17. O tema que eu quero tratar nessa noite fala sobre uma igreja entre perigos. Uma igreja entre perigos. Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, a exemplo desta igreja chamada Pérgamo, na cidade de Pérgamo, nós vamos ver quais são os perigos que a igreja do Senhor Jesus enfrenta e tem enfrentado nos seus dias. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, quando nós olhamos para essas cartas, são 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, 7 igrejas, e nós temos a compreensão que essas igrejas eram igrejas locais, eram igrejas que realmente estavam presentes ali na região da Ásia Menor, naquele contexto, e essas igrejas estavam situadas nessas cidades que nós acabamos de citar. É lógico que haviam várias outras igrejas também, ali que fazia parte daquela região, por exemplo, a igreja de Colossos, a igreja que estava em Hierápolis também, cidades ali próximas a Laodiceia, e outras mais.
Então nós compreendemos que essas 7 cartas, elas são endereçadas a essas 7 igrejas locais, porém, essas 7 igrejas, elas representam na sua totalidade. Nós temos o entendimento que o número 7, ele é um número simbólico, ele representa perfeição, ele representa completude, ou seja, essas 7 igrejas representam toda a igreja de Jesus ao longo da história. Desde o início, lá no princípio da igreja, até o último dia da igreja aqui na face da terra, essas 7 igrejas são representantes de toda a igreja de Jesus. Ou seja, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem não somente para aquelas 7 igrejas naquele período. Não foi uma mensagem somente restrita àquele momento lá no passado, mas é uma mensagem escrita a nós, a igreja de Jesus hoje. E principalmente, queridos, nos nossos dias. Esses dias que têm sido marcados por tantas lutas, por tantos sofrimentos que nós enfrentamos, tantas perdas, né, tantas pessoas atravessando a enfermidade, lutando contra este vírus e outros mais, né, outras enfermidades mais que existem no mundo. Nós sabemos que nesse tempo nós estamos vivendo um tempo de grande perigo, um tempo de grande angústia para o nosso coração. E é nesse cenário que a igreja de Jesus está presente. E nós vamos compreender que o Apocalipse, então, ele vai narrar a história da igreja, ele vai falar a respeito da igreja. E qual é o propósito desse livro? São 2. Primeiro, trazer encorajamento para aqueles que estão sofrendo. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de coragem, de motivação, para que nós possamos permanecer firmes diante da presença do Senhor Jesus. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma mensagem de encorajamento, mas também ao mesmo tempo é uma mensagem de consolo para nós, porque em meio a esses sofrimentos aos quais nós estamos vivendo, Cristo, ele tem uma mensagem, ele tem uma palavra para consolar os nossos corações. Então entenda você nessa noite, que o Apocalipse, ele fala para a igreja de Jesus. Ele fala para mim e para você, nós que somos a igreja do Senhor Jesus. A cidade de Pérgamo, durante cerca de 400 anos, essa cidade ela foi a capital, né? Foi uma importante cidade, ao ponto de se tornar a capital da Ásia Menor por 400 anos. Aquela era uma cidade de grande importância, de grande destaque naquele momento da história. Uma outra característica daquela cidade é que ela se sobressaía a cidade de Éfeso e a cidade de Esmirna, que também eram 2 grandes cidades. Mas Pérgamo estava acima delas no que se diz a questão da cultura. Naquela cidade havia ali uma biblioteca que possuía cerca de 200.000 livros. Ela só perdia para a cidade de Alexandria, que era a maior biblioteca daquela época, daquele mundo, daquele tempo presente. Mas uma outra característica daquela cidade é que aquela cidade ela tinha um cenário religioso muito forte. Ali naquela cidade havia pelo menos 3 principais divindades, que eram Zeus, Esculápio e também havia ali o culto ao imperador. Queridos, é por isso que quando nós lemos aqui nessa carta a descrição, né, falando a respeito daquela cidade, Jesus fala: aí onde vocês habitam está o trono de Satanás. É por isso que o trono de Satanás estava naquela cidade, porque ali havia uma religião voltada para o culto ao imperador. O culto àquela personificação que representava uma divindade para aquele povo, para aquelas pessoas naquela época. E qual é a palavra que o Senhor Jesus ele traz para esta igreja, né? Para a igreja que estava vivendo entre perigos? A palavra que Jesus traz é uma palavra de encorajamento. Assim como nós estamos vivendo também cercado por perigos, além das lutas que nós enfrentamos, além dos problemas que nós vivemos no dia a dia, além das tribulações que nós passamos no dia a dia, ainda assim há os perigos que, como igreja do Senhor Jesus, nós enfrentamos. E o ponto central dessa carta era exatamente alertar a igreja de Jesus a respeito desses perigos. Eu quero destacar aqui algumas coisas, né? Ainda nós podemos entender que a palavra Pérgamo,
ela significa casado, ou seja, a cidade ela estava casada, né, com muitos princípios e valores que representam um perigo e uma ameaça para a igreja. Porém, a igreja ela não deveria seguir o exemplo daquela cidade. Ao contrário do que aquela cidade ensinava e vivia na sua prática imoral, na sua prática de idolatria, a igreja ela deveria ser o oposto daquela cidade. Nós precisamos compreender que, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos neste mundo, mas nós não podemos assumir a forma deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós lá em Romanos 12, 1 e 2, no versículo 2 ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não assumam a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como igreja do Senhor Jesus, a nossa aliança ela deve ser unicamente com Cristo Jesus. Pérgamo significava casado, mas a igreja de Pérgamo, ela precisava compreender que o seu esposo se chamava Cristo Jesus. E eu quero destacar então algumas coisas aqui dentro desse texto que nós lemos nessa noite para a nossa reflexão. Primeiro, Cristo conhece as obras e as tribulações da sua igreja. Esse é o primeiro ponto a destacar aqui nessa carta, é que Jesus ele se apresenta lá no capítulo 1, ele se apresenta como aquele que está no meio dos 7 candelabros de ouro. Se você abrir aí e voltar lá no primeiro capítulo desse livro, você vai perceber essa visão que João tem de Jesus. Quando ele se volta e ele vê Cristo Jesus, ele vê 7 candelabros de ouro, e no meio desses 7 candelabros havia alguém andando no meio dele. Esta mensagem quer dizer para nós que Cristo Jesus, ele está presente na vida da sua igreja. Foi isso que ele prometeu para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele está no meio do seu povo, ele está no meio da sua igreja, e fazendo parte dessa igreja, estando presente na vida dessa igreja, Cristo, ele faz 2 coisas: ele conhece as nossas obras e ele conhece as nossas tribulações. O versículo de número 13 diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ou seja, o que Cristo estava dizendo à sua igreja? Olha, eu conheço as obras que vocês estão realizando. Eu conheço o trabalho árduo que vocês estão realizando. Eu conheço a fé que vocês têm manifestado a cada dia. Eu conheço a vida espiritual de cada um de vocês. Assim também como Cristo conhece a mim e a você. Assim como Ele conhece também as nossas obras. Assim como Ele conhece também o nosso interior. Ele conhece o nosso coração, porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração a cada dia. E ele passa então a escrutinar aquilo que está lá no mais secreto da nossa alma. Cristo, ele conhece a nossa vida. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas tribulações, e Ele conhece a aflição do seu coração. Ele conhece as obras, tanto as obras que você tem realizado como servo do Senhor, aquilo que você tem contribuído para o reino de Deus. Cristo Jesus conhece as obras que você realiza, mas Ele também conhece as tribulações pelas quais você tem enfrentado dia após dia. O texto diz que a igreja estava exatamente no lugar onde estava o trono de Satanás. O que significa o trono de Satanás aqui? Significa todo sistema que se opõe à obra de Deus. A palavra Satanás significa opositor, aquele que se opõe. Ou seja, todo sistema neste mundo, tudo aquilo que se opõe à obra de Deus, tudo aquilo que se opõe à igreja do Senhor Jesus, esse sistema ele é movimentado pelo trono de Satanás. E era exatamente isso que estava acontecendo lá na cidade de Pérgamo e principalmente na vida da igreja que estava nessa cidade, em Pérgamo. Satanás estava levantando todo um sistema. Satanás estava levantando todos os meios para fazer oposição à igreja do Senhor Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa, querido, como igreja do Senhor Jesus, que nós somos
Satanás, de alguma forma ou de outra, ele sempre fará oposição às nossas vidas. Ele sempre vai levantar um meio para se opor à obra de Deus nas nossas vidas, tentando muitas das vezes nos desestimular, tentando muitas das vezes nos fazer parar, tentando muitas das vezes fazer com que venhamos desanimar da caminhada, desistir, retroceder, voltar, perder a fé, mas em nome do Senhor Jesus, que a sua fé ela possa permanecer firmada nele a cada dia e que você possa vencer a toda e qualquer situação ou articulação de Satanás contra a sua vida como igreja do Senhor Jesus. Ali naquela cidade estava o trono de Satanás, ou seja, todo o sistema que se levantava contra a igreja do Senhor Jesus. Mas Jesus também, além dessas tribulações, ele diz, mas eu também conheço as suas obras. E aí Jesus, ele diz para aquela igreja, olha, eu conheço onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, mas sei que você, apesar de tudo isso, diz o texto, você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Olha só que bonito, irmãos. Mesmo a despeito das perseguições, mesmo vivendo aquele cenário de onde Satanás fazia oposição à igreja, mesmo cercada por perigos, haviam ali naquele lugar irmãos que haviam conservado o nome do Senhor Jesus. Eles não negaram o nome de Jesus e não negaram também a fé que tinham em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa atitude a cada dia. Nós não podemos negar quem somos, nós não podemos recuar, nós não podemos negar o nome do Senhor Jesus e nem a fé que nós temos nele. Nós precisamos, ao contrário disso, permanecer firmes, perseverantes a cada dia, mesmo enfrentando lutas, mesmo passando por tribulações, mesmo quando as angústias vêm contra as nossas vidas, a nossa fé, a nossa esperança, elas precisam estar firmadas a cada dia no nosso Deus, para a glória do Senhor Jesus. E ele fala aqui de alguém também, mesmo nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade aí onde Satanás habita. É interessante que um pai da igreja chamado Tertuliano, segundo Tertuliano, Antipas, ele foi morto, ele foi martirizado. Ele, segundo essa tradição, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, um boi oco de bronze, e ali eles colocaram fogo, e segundo a tradição, Antipas ele morreu queimado e sufocado dentro daquele boi de bronze. Ou seja, ele foi morto por causa da sua fé em Cristo Jesus. O que isso mostra para mim e para você? Que mesmo num cenário de perseguição cruel, a igreja de Jesus lá em Pérgamo, ela não perdeu a fé e ela conservou o nome do Senhor Jesus. Queridos, talvez o cenário que nós estamos vivendo não seja um cenário tão assustador assim, ao ponto de alguém ter que derramar sangue, pelo menos não aqui no nosso contexto. Mas certamente nós temos enfrentado também lutas, temos enfrentado tribulações, provações, perseguições, oposições. Mas uma coisa que nós não podemos perder é a fé e conservar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus, aquele que está no meio da sua igreja, ele conhece tanto as nossas obras quanto as nossas tribulações. E você não está sozinho, porque ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. A segunda coisa que nós percebemos aqui nesse texto é que Cristo conhece também as tentações que cercam a sua igreja. O versículo de número 14 até o 16 vai nos mostrar isso. A igreja, além dos perigos que ela vive, além dos dramas que ela vive, que a cerca todos os dias, ainda há também tentações que tentam desestimular a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa fidelidade em Cristo Jesus. Haviam ali naquela igreja dois perigos. O primeiro, a igreja de Pérgamo ela estava caindo na apostasia. Lógico, não toda a igreja, mas alguns irmãos ali, algumas pessoas que já estavam perdendo a sua fé, eles estavam caindo na apostasia. O versículo de número 14 e 15 diz: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso,
estão aí também os que, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que estava acontecendo aqui? Dentro da igreja, haviam irmãos que estavam naufragando na fé. Haviam irmãos que estavam caindo na apostasia. E esses irmãos, eles estavam agindo da mesma forma que Balaão. Se você voltar lá no Antigo Testamento e ler essa história, você vai ver que Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar a Israel. Pelo contrário, Deus apareceu através de um anjo e disse: olha, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar a Israel. E quando Balaão desceu e Balaque o confrontou, dizendo: olha, eu te paguei para você amaldiçoar e não abençoar. Balaão disse: olha, eu não pude, eu fui impedido pelo Deus de Israel de amaldiçoá-lo. Porém, se você quer realmente enganar esse povo, dominar esse povo, então você precisa armar ciladas contra eles. Chama algumas mulheres, algumas prostitutas, e solta essas mulheres lá no meio dos homens, e aí eles vão se prostituir, e ao se prostituírem, eles vão cair também na idolatria. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, Balaão, ele agiu com astúcia maligna a fim de derrubar o povo de Deus. Na igreja estava tendo pessoas que já haviam naufragado na fé e estavam levando outros também a cometer os mesmos pecados. Olha só o perigo que aquela igreja está vivendo, não somente de fora, mas dentro da igreja. Alguns ali que haviam perdido já a fé estavam enganando. A igreja de Jesus, ela está cercada de tentações, e nós precisamos ter o cuidado para que nós não venhamos cair na tentação da idolatria, da imoralidade. Mas havia também aqui aqueles que sustentavam também a doutrina dos nicolaítas. Nós não sabemos exatamente o que significa essa doutrina dos nicolaítas. Entretanto, quando nós lemos lá na carta de Éfeso, ali faz menção de que Deus, ele odeia as obras dos nicolaítas, ele abomina as obras dos nicolaítas. Seja qual for esta obra, era algo que Deus não se agradava dela. Queridos, se há algo que aborrece a Deus, isso também deve aborrecer o nosso coração. O grande problema é que haviam ali também pessoas que estavam eles estavam assumindo também essa postura, a mesma postura ali dos nicolaítas, praticando coisas que Deus abominava. A igreja de Jesus, ela está cercada por lutas, mas também está cercada por tentações. E nós precisamos ter o cuidado para que nós não venhamos cair no perigo da apostasia, no perigo de abandonar a fé. Nós temos que seguir o exemplo daqueles poucos irmãos que estavam ali mantendo a sua fé e não negou o nome de Jesus. Um outro perigo daquela igreja, além de cair na apostasia, a igreja, ela estava sendo omissa na sua postura como igreja do Senhor Jesus. O versículo de número 16 diz: portanto, arrepende-te, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ao mesmo tempo que haviam pessoas caindo na apostasia, praticando aquilo que desagradava a Deus, haviam ali pessoas que não haviam ainda se apostatado, haviam ali pessoas que ainda não haviam caído na imoralidade nem na idolatria, mas elas estavam sendo omissas, porque elas não repreendiam, elas não corrigiam como igreja de Jesus, ela não chamava os pecadores ao arrependimento. Esse é um outro perigo, queridos, que nós como igreja de Jesus, nós enfrentamos, quando nós nos tornamos omissos diante da nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Há um ditado que diz que quando os bons se calam, os maus triunfam. E como igreja do Senhor, nós não podemos calar a nossa voz. Nós devemos proclamar o evangelho da verdade, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra, seja a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo momento a igreja de Jesus, ela precisa proclamar a palavra de Deus com autoridade e com a graça de Deus, porque é pela proclamação do evangelho, queridos, é que os pecadores se arrependem diante do Senhor Jesus. Nós não podemos ser omissos. Há tantas coisas acontecendo no nosso país. Hoje, por exemplo, está sendo julgado, já foi julgado ou será julgado, a questão do funcionamento das igrejas. As coisas elas vão ganhando proporções. Talvez, hoje ainda nós temos certa liberdade, talvez não temos total liberdade de nos reunirmos como igreja de Jesus.
Até porque envolve vários fatores, né? Envolve a questão do vírus, envolve a questão do medo, envolve sérios fatores, mas também há um outro fator muito perigoso, é aquela máquina que movimenta o anticristianismo, né? Quando essas coisas começam devagarinho se manifestando. E muitas das vezes nós ficamos desapercebidos com essas coisas. Nós temos que ter cuidado, porque se nós, igreja do Senhor, nós nos calarmos, o ditado diz, quando os bons se calam, os maus triunfam. Nós não podemos calar a nossa voz, para que o mal não venha triunfar contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja não pode permanecer calada, ela não pode ficar inerte diante daquilo que Deus abomina. Ou seja, em segundo lugar, a igreja de Jesus, ela está cercada também de tentações. Terceiro lugar, antes de trazer o juízo, Cristo demonstra misericórdia. Versículo de número 16, lá no finalzinho ele diz, arrepende-te, né? Perdão, no início ele diz, arrepende-te, senão irei até aí sem demora. Ou seja, antes de enviar o juízo, o Senhor Jesus, ele dá uma oportunidade de arrependimento. Arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, enquanto nós ainda há tempo, nós temos a oportunidade de arrependimento diante de Deus. É isso que Jesus estava dando àquela igreja, aqueles que já haviam caído na apostasia, aqueles que já haviam caído na idolatria, na prostituição, na imoralidade. Jesus estava dando uma oportunidade, ele estava conclamando ao arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se, porque senão virá o juízo. Queridos, é isso que nós precisamos proclamar a cada dia, diante do pecado, diante das coisas que têm acontecido, que desagradam a Deus. Qual é a mensagem que a igreja de Jesus precisa pregar? É a mensagem de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se e converta-se o seu coração a Cristo Jesus, porque um dia haverá o juízo final. Vai chegar o tempo do juízo de Deus. E quando chegar esse momento, queridos, ali não haverá mais oportunidades, ali não haverá desculpas, ali não haverá mais uma chance para a pessoa se retratar. Ali será o tempo do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Primeiro, ele chama ao arrependimento. Arrependa-se. Em segundo lugar, ele chama para que aqueles que são arrependidos, né, prestem atenção no que está acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele diz quem tem ouvidos, ele não está falando dos ouvidos físicos. Ele está falando do entendimento. Aquele que compreende o que está acontecendo, né? Aquele que tem ouvidos, preste atenção no que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus tem falado a cada dia, através da sua igreja, através da sua palavra. E de que maneira você tem reagido a isso, querido? De que maneira você tem se colocado, de qual tem sido a sua postura diante dos constantes avisos que o Espírito Santo de Deus tem dado a você, à igreja, neste mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? São duas coisas. Primeiro, arrependimento, e depois, compreensão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de trazer juízo, Jesus, ele demonstra misericórdia. Não deixe para consertar aquilo que você pode consertar hoje, amanhã. Conserte agora. Volte-se para o seu Deus agora. Arrependa-se dos seus pecados nesse momento. Confesse-os diante do Senhor Jesus e peça o perdão e viva uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Porque senão, aqueles que não se arrependerem enfrentarão o duro juízo de Deus. Em último lugar, Cristo, ele galardoa aos vencedores. Versículo de número 17 diz: ao vencedor. Observa aí na sua Bíblia. Ele está se dirigindo agora ao vencedor. Não aqueles que não querem compromisso com ele. Não aqueles que são perdedores, mas ele está se dirigindo aos vencedores. E esta é uma palavra para mim e para você, igreja de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, que sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então esta é uma palavra para mim e para você, igreja de Jesus. Ele diz: ao vencedor darei do maná escondido.
que representa o maná escondido? O maná era o alimento, era a forma de Deus alimentar o povo lá no deserto. O maná fala de desfrutar das bênçãos de Deus, ou seja, ao vencedor, aquele que permanecer firme até o fim, aquele que vencer, ele fará parte dessa grande comunhão, desse grande banquete celestial, espiritual, que já está preparado para nós. Ao vencedor darei o maná escondido. Ele diz também que darei uma pedrinha branca. Existem aqui várias interpretações a respeito dessa pedrinha branca. Duas delas é o seguinte: essa pedrinha branca era usada nos tribunais naquela época para dar o veredito. Dependendo da quantidade de pedras brancas que era apresentada pelo júri, o réu ele poderia ser absolvido ou ele poderia ser condenado. Havia uma outra interpretação também que diz que essa pedrinha branca era usada como passaporte para os festivais públicos. Ou seja, da mesma forma que para você entrar em alguma festa hoje você precisa ter um convite, naquela época essa pedrinha branca poderia representar esse convite também. O que nós podemos compreender aqui, de uma forma ou de outra? Que aqueles que vencerem receberão o direito de entrar e de fazer parte. Ele receberá o direito de ouvir do Senhor que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em último lugar, ele diz também que receberá o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não sabemos exatamente que novo nome é esse, se esse novo nome, se nós receberemos um novo nome lá na eternidade, ou se nós descobriremos o novo nome de Cristo Jesus. Mas o que nós podemos compreender a respeito disso também? De que nós, aqui nesse tempo, já pertencemos a Cristo Jesus. Você já pertence a Cristo Jesus. E uma vez que você pertence a Ele, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Mas também significa que lá na eternidade nós reinaremos com Ele, nós faremos parte dessa comunhão com Ele por todo sempre, pelos séculos dos séculos e para todo sempre. Por isso, queridos, mesmo vivendo entre perigos como igreja do Senhor, mesmo enfrentando lutas, tribulações, angústias, perseguições nesse tempo presente, qual deve ser a nossa postura diante deste mundo e diante do Senhor? Uma vida de fé, uma vida de testemunho, uma vida de confiança, de esperança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao sofrimento, ao desespero dessa vida. Nós não podemos perder a fé, a esperança, o amor, a nossa confiança em Cristo Jesus. E acima de tudo, nós não podemos deixar de proclamar que Cristo Jesus, Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, do nosso ser, do nosso coração. Que essas sejam verdades na sua vida e que você possa viver tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria que você colocasse seu coração neste momento diante do Senhor. Ele conhece exatamente aquilo que você precisa. Ele conhece aquilo que você está passando nesta hora. Todo o sofrimento que você tem passado, o Senhor conhece. Então, fale com Ele nesta hora, abra o seu coração e peça a Ele graça, peça a Ele força, peça a Ele sabedoria para que você possa enfrentar, para que você possa suportar cada situação a qual você tem vivido em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos a Ti, ó Deus, nessa noite, ó Pai, através, ó Deus, desta live, ó Deus, através, ó Deus, deste canal, ó Deus, que tem chegado, ó Deus, a algumas pessoas, Pai. Deus, e que esta palavra, Deus, possa gerar, ó Deus, em cada coração coragem, fé, possa gerar esperança, Senhor. Ao contrário, ó Deus, de muitos, ó Deus, que têm vivido uma vida desesperada, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos ser o povo da esperança e que nós possamos levar essa esperança e essa fé confiantes na pessoa do Senhor Jesus. Pai querido, neste momento, ó Deus, alcança o coração e a vida de cada um, ó Deus, que nos ouve, ó Pai. Aqueles que estão atravessando lutas, aqueles que estão atravessando dificuldades. Pai querido, clamamos também por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Deus querido, tenha misericórdia, Senhor. Consola esses corações. Enche, ó Deus, com a Tua paz. Enche, ó Deus, com a Tua graça, Senhor, neste momento, ó Deus. Cura as feridas, ó Pai. Restaura, Senhor, segundo o Teu poder e a Tua graça, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que estão lutando nos hospitais, aqueles, ó Deus,
Deus, que estão, ó Pai, clamando ao Senhor nesta hora, Deus. Pai querido, ouça esse clamor, atenta, Senhor, a esta súplica, ó Deus, nesta hora, e seja misericordioso, seja gracioso, ó Deus, pelo teu poder e pela tua graça, Pai. Toma nas tuas mãos. Pai querido, nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, ó Deus, pela tua palavra, por essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de fazer um convite a você. Próximo domingo, nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre uma igreja entre perigos. E a pergunta agora é: como nós podemos manter firmes a nossa fé, mesmo em meio aos perigos que nós estamos vivendo? Então quero convidar a você para o próximo domingo ouvir a palavra de Deus, onde nós falaremos como você pode manter firme a sua fé, apesar de tantos perigos que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, no nome do Senhor Jesus.